Olá, amigas, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Helder Canto E eu, Paula Beatriz. e estamos aqui mais uma vez no livro Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila, na psicografia de João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. Hoje, no capítulo 11, Sheila vai nos fazer um convite ao coração sobre a psicologia, em que ela vai destacar essa ciência. Hoje até as pessoas conhecem a psicologia como uma terapia, uma terapêutica psicológica, esta ciência que nos ajuda enquanto humanos, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto espíritos encarnados e desencarnados, que certamente também se beneficiam da ciência e do conhecimento psicológico, mostrando-nos que nós somos, além da matéria, também emoções, sentimentos e que, portanto, precisamos cuidar também do psicológico, cuidar também da psique. Então, hoje, no capítulo 11, a psicologia. E aí, nossa querida Sheila vai nos trazer essa lembrança de que a psicologia, como um estudo do ser humano, é a ciência que completa as outras, a ciência que nos enriquece, que enriquece-nos nas nossas virtudes, de perceber a verdade. E o uso dessa ciência faz também com que a gente busque outras virtudes. Então, conhecer a si mesmo é conhecer aquilo que nós temos de melhor, as nossas virtudes e buscar tantas outras virtudes em nós. Mas também ela nos convida a esse olhar de nos incomodar com aquilo que não é ainda virtude, nossos vícios ou aquilo que ainda nos impede de avançar no nosso progresso. E então ela vai nos dizer que não há outros caminhos senão o da conquista da virtude para que nós possamos chegar ao nosso aperfeiçoamento moral. E para isso, a lembrança de que Jesus foi o maior psicólogo que esteve aqui encarnado no planeta Terra, que nos trouxe tantos ensinamentos, que nos mostrou exemplificando como nós devemos ser, como nós devemos agir, ensinando aqui todo um projeto moral pelo qual nós vamos conquistar as virtudes tão importantes para o nosso aperfeiçoamento. Essa visão de Jesus como um psicólogo, né? Nós vamos ver os espíritos chamando Jesus também de o divino ecólogo, quando Joana de Ângeles coloca, né? Joana de Ângeles nos coloca, Jesus como um professor, Jesus como um médico, Jesus como um amigo. E nesse aspecto do psicólogo, veja como Jesus sempre ouvia as pessoas, né? Ele não chegava simplesmente dando lições do tipo façam isso, faça aquilo. Nós temos os relatos, tanto no Novo Testamento, como também naqueles relatos dos espíritos, como Humberto de Campos, como outros espíritos que vêm nos trazer memórias, lembranças desse tempo, como Jesus era atencioso com os ouvintes. Deixai vir a mim as criancinhas, não é? Deixava que as mulheres se aproximavam, algo que não era muito comum naquela época. Estava na casa das pessoas, visitava a casa daqueles seus amigos, daquela multidão que o procurava, perguntava: que queres tu que eu te faça? Olha, como é que os psicólogos hoje fazem algo parecido. Não estão ali para serem professores de nossas vidas, não estão ali para nos dizer você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele jeito, mas para nos ouvir e ouvindo-nos, nos ajudar a nos conhecer melhor, ajudar a enxergar aquilo que às vezes está tão perto dos nossos olhos que a gente não consegue ver, porque está tão colado, né? Nós estamos tão imersos naquele problema, tão imersos naquelas dúvidas, tão imersos naqueles obstáculos, que é preciso uma pessoa que nos ajude a encontrar. Nesse sentido, Sheila nos diz que no amanhã a psicologia deverá entrar com evidência em todos os grupos de disciplina
de que precisa o candidato para se formar, pois qual a profissão que não precisa de um pouco de psicologia para reconhecer e conhecer de perto o ambiente de trabalho e o que deve fazer com mais perfeição? Então hoje nós de fato já vemos, né, ela diz aqui no amanhã, mas hoje nós já vemos a psicologia em evidência, essa ciência presente em todos os âmbitos, seja de estudo, de trabalho, e aqui ela foca nessa questão das profissões. Hoje praticamente todos os cursos superiores ou cursos de formação já têm disciplinas de psicologia para que nós possamos aprender como lidar com o outro, como interagir socialmente, como trabalhar o nosso emocional, como trabalhar os nossos sentimentos de forma a conviver melhor, de forma a também abraçar as dores dos outros, ter mais empatia, né, com aqueles que nos buscam dentro das nossas profissões, sejam elas quaisquer. Ela fala amanhã, esse livro já tem algumas décadas, né? O amanhã dela é o hoje nosso, e de fato ela acaba acertando essa previsão, vamos colocar assim, porque antes se enxergava as profissões como algo muito técnico, né? Então, para que eu seja profissional naquela área, eu preciso entender especificamente dos conceitos daquela área. Essa é uma visão ultrapassada. Um médico, ele não tem que saber apenas a sua profissão de um cirurgião, saber o nome de todos os músculos, de todos os órgãos, de todas as doenças e os remédios para cada uma daquelas doenças. Claro, isso é essencial, mas ele também precisa conhecer o ser humano que está diante dele, que para além da dor de estômago, a dor de cabeça, a dor no coração, existe uma dor de emoções, uma dor de sentimentos. Então a psicologia vai estar ali presente naquela formação de um profissional completo, de um profissional que lidar não só com a matemática, e isso em qualquer profissão, né? Um motorista de ônibus, ele precisa saber dirigir o ônibus, mas ele também precisa lidar com os passageiros, com as pessoas que entram e saem todos os dias, com as suas lutas, com os seus problemas, com as suas alegrias, com as suas tristezas, e é assim que a gente está vendo cada vez mais. É no curso do professor, é na licenciatura, é na formação em todas as áreas, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia do processo ensino-aprendizagem. Não há nenhuma área em que a academia também não vá se beneficiar disso, porque nós convivemos em sociedade, convivemos com pessoas, e uma ciência que nos ajuda a conviver mais, certamente trará benefícios para toda a sociedade. Agora, o que a psicologia deve beneficiar mesmo é o conhecimento de si próprio, o conhecimento de nós mesmos, nos aprofundar nessa tão falada, né, consciência de si próprio, reforma íntima. E Sheila, então, vai nos fazer esse convite ao coração de que nós usemos da psicologia também para o autoconhecimento. Quem entende um pouco de psicologia deve estudar a si mesmo, observar atos, corrigir os pensamentos e palavras. Então, quando nós já temos o conhecimento do que essa ciência traz para as nossas vidas, nós também nos despertamos, juntamente com essa consciência espiritual, de que nós necessitamos de mudança e como essa ciência pode nos ajudar a estudar a si mesmo e a promover essa mudança. Essa natureza divina que existe em nós, a lei de Deus na nossa consciência, que começa a nos cobrar de sermos melhores a cada dia, começa aquele bichinho lá dentro da nossa mente, falando assim que alguma coisa precisa mudar, que aquele comportamento já não é mais aceito. E não é pelo outro lá fora, mas por si mesmo. Eu mesmo começo a enxergar, eu não posso mais agir dessa maneira, eu preciso me modificar. Então é essa lei da natureza, a lei de Deus na nossa consciência, que é essa natureza divina martelando, né, aqui na nossa cabeça, como a gente costuma dizer por aqui. Fica essa ideia fixa de que a mudança precisa acontecer. E Sheila nos lembra que a maior guerra é essa,
conosco mesmo. Não é com o outro lá fora, mas é conosco mesmo. Que as mudanças que devemos operar nessas ideias formadas por pensamentos inferiores e pelo verbo mal dirigido. Então, através da transformação dos nossos pensamentos, que vamos também modificar as nossas palavras, os nossos atos, as nossas atitudes. E é aqui que o convite sobre a psicologia, ter um capítulo dentro de um livro espírita sobre a psicologia que faz sentido. Porque a psicologia contribui para o nosso conhecimento de nós mesmos e, portanto, para a nossa vivência espírita. E certamente que nos beneficiaremos muito, não só dos valores que o Espiritismo tem para nos ensinar, como também daquelas ciências que colaboram para o melhoramento de nós mesmos. Nós vamos observar tantas vezes que a fé, de fato, é algo que nos traz grande fortaleza. Mas como seríamos se colocássemos todos os nossos problemas no cálculo da fé? Eu estou triste. Não, mas Deus vai me ajudar. Não, você está passando por um momento de tristeza, de necessidade, de dificuldade, de depressão. Se a gente simplesmente diz para a pessoa, ore, seja firme, você não precisa de ajuda, basta a oração. Será? É claro que a oração fortalece. Nós temos um gatinho Chegou a nosso mais. companheirinho aqui de novo, de outros vídeos aí anteriores. É claro que a oração fortalece, a fé é essencial para todos nós. Mas tantas vezes precisamos do auxílio médico, precisamos do auxílio do psiquiatra, precisamos do auxílio do psicólogo, e aqui a psicologia vem ajudar-nos, muitas vezes a entender aquelas dores da alma, a entender as emoções que estão em desalinho, o desequilíbrio. Pelo outro lado é a mesma coisa. Talvez se a gente o tempo todo ficar buscando, eu estou doente, eu preciso tomar um remédio, eu preciso fazer um tratamento tal, talvez há aquele momento em que a fé vai precisar estar junta, a oração vai nos ajudar a fortalecer. Então é sempre aquele caminho de equilíbrio, nem somente o material, mas nem somente também o espiritual, já que somos espíritos encarnados e que temos os nossos dilemas de espíritos encarnados, carecendo do auxílio mútuo, carecendo da ajuda da ciência, e aqui a psicologia se apresentando como este amparo espiritual, este amparo científico, este amparo psicológico, este amparo emocional, que vai certamente nos ajudar e contribuir muito. E aí fica esse convite, né, aos nossos corações aqui de Sheila, que é perseverar na luta contra as paixões inferiores, higienizando a mente para que o clima da fraternidade pura domine o coração e harmonize a consciência. Se a sua vida se encontra atribulada, é sinal de evolução. Por quê? Porque se tem aqui uma tribulação acontecendo, é um convite, é um sinal, é a dor que nos provoca a melhorar algo para que não doa mais, para que a gente aprenda a melhorar aquele comportamento, aquele pensamento. Então trabalhe nesse momento de tribulação para estabilizar o seu íntimo, a harmonizar pelos pensamentos elevados, através dos pensamentos elevados, pelas ideias nobres e pela vida reta, que são sementes, e como lavrador, deve semear nos caminhos a percorrer. Então, que cada vez mais possamos trazer para as nossas vidas essa harmonia, né? essa paz no íntimo de que nós estamos no caminho correto, que é o de avaliar a si mesmo, se melhorar, se colocar numa postura de humildade, a receber, né, Jesus em nossas vidas através da oração, através dos seus ensinos, para que então essa harmonia de fato fique, né, cada vez mais trazendo equilíbrio para as nossas vidas. E aí estaremos semeando, né, as boas sementes para colhermos essa harmonia no futuro também.
fica mais um convite aos nossos corações. Valorizar a psicologia, valorizar aquela ajuda que temos, seja no profissional psicólogo, seja no amigo, seja na casa espírita, naquele atendimento fraterno que enxerga também na ciência da psicologia as suas contribuições, junto do conhecimento e do amparo e do consolo que o Espiritismo tem para nos oferecer. E assim te convidamos a estar conosco no nosso próximo encontro e de nossa parte desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra. Um forte abraço, paz e bem a todos.